Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E para nós continuarmos os nossos estudos de hoje, que estamos aqui falando do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor. E para nós darmos continuidade, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor que nos auxilia nessa jornada terrena, aos mentores que nos acompanham no trabalho de hoje, no nosso estudo, nas nossas reflexões, agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, Mestre. Obrigada, Deus, pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena. E assim, com muita gratidão e respeito, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Então vamos lá, Sueli vai fazer a 517 para nós, né? Isso. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Resposta: alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acreditei em espíritos protetores do orgulho das raças, né? Aqui o que eu entendi é que pode sim, existe, né, os espíritos da família que tenham participado de alguma encarnação, mas no sentido ambos, acho eu, para a evolução, não é uma proteção porque é da minha nacionalidade, é da minha religião, né? Não existe esse preconceito, entre aspas, esse orgulho, né, de não, eu vou ficar nessa porque é minha nacionalidade, eu acredito que tem que ter uma permissão, né? Se for para o bem de todos, vai, porque a gente sabe que uma coletividade também tem um igual daquela coletividade. Então, assim, se for permitido, né, e se for o bem de todos, que não seja essa coisa egoísta, eu vou ficar na minha família, os outros aos outros, né? Seja em nacionalidade, seja em religião, né? Quer dizer, às vezes proteger acho eu, uma família que não seja da própria religião, eu acho que vai ajudando, porque o importante é o que Jesus trouxe, é o amor universal, né? Tudo que leva a Deus é bom. Então, não tem esse orgulho. É a minha família, então eu cuido. Não, se eu precisar ir para uma outra família, eu vou, né? Porque é um caminho para o todo, né? Para coletivo. Eu entendi isso e que pode sim. Desde que a Uhum. família também foi, né, com a afinidade, com o sentimento, pode sim, por que não? Também entendi assim, Sueli, que são espíritos, sim, que protegem toda a família, até por afinidades aí de aprendizagem, né, de todos aqueles que estão ali envolvidos. Sim. Não há É, orgulho. Isso, é. é, Podemos já, seguir? já nos é ensinado, né, que perante Deus somos todos iguais, né? Então, assim, esses laços consanguíneos, eles tendem a se desfazerem, né,
conforme retornamos ao plano espiritual, né? Então, esses laços consanguíneos são formados aqui enquanto matéria, né? Conforme a gente passa para o plano espiritual, eles tendem a se desfazer. E aí, todos iguais perante a Deus. Isso mesmo. Pode seguir, Gê. Então, vamos lá. 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Resposta: os espíritos vão de preferência aonde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formado uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Então, espíritos, né, vão se ligar a grupos de pessoas, né, conforme a afinidade. A gente viu em questões recentes, né, que não é um espírito obsessor que faz um encarnado mergulhar no vício, né? É o encarnado que, por conta desse seu vício, ele acaba atraindo os espíritos obsessores, espíritos que buscam esses vícios, né? Então, a gente acabou de ver essa questão da afinidade, né? E isso também, em termos sociais, é a mesma coisa. Então, a formação social, ela tende a uniformizar as características, né, os comportamentos dos grupos. Então, você pega por exemplo, uma sociedade oriental, ela tem uma certa característica diferente da uma ocidental. Uma do hemisfério norte, diferente do hemisfério sul. Então, naturalmente, esses grupos vão se ajustando, né? Grupos com as suas formações morais, sociais diferenciadas. E conforme vai se formando, a tendência é que espíritos com essas afinidades, com essas direções morais, direções comportamentais, estejam localizados ali naquele grupo social, né? Então, os espíritos que protegem as pessoas que estão ali têm essa afinidade, essa formação. Então, por exemplo, tem até uma analogia que a gente faz de uma festa, né? Então, tem uma festa aí com convidados aleatórios, ninguém conhece ninguém. A tendência qual que é? É que as pessoas vão se agrupando conforme a afinidade. Então, de repente, os que são comerciantes tendem a se juntarem ali para ter o mesmo assunto. As mulheres que têm filhos pequenos tendem a se juntar ali, né? Então, essa formação, ela acaba ocorrendo, né, de forma natural. A, a uniformidade dos pensamentos, ela acaba agrupando as pessoas e tendem, assim, também a agrupar os espíritos protetores. Espíritos em geral, né? Sejam os superiores, sejam os inferiores, né? Tudo é a afinidade
conforme a gente viu em questões anteriores. Foi isso que eu entendi. Bem explicadinho aí, Gerson, é isso aí também. Porque a gente também já viu que quanto mais os espíritos eles são mais evoluídos, as simpatias elas são universalistas também. Então, assim, eles não. Casa até com a questão anterior aqui, que não fica se ligando por orgulho das raças, né? Mas sim através de um bem maior, através da simpatia e das afinidades daquele grupo, né? Seja o grupo, uma sociedade, as cidades ali, o bairro, então eles são atraídos igualmente por essas, digamos assim, estilo de vida, projetos, né? De acordo com essas particularidades. Porque também, se for uma comunidade, um lugar onde os espíritos são menos evoluídos, né? Não tem aquela pegada da sua evolução moral e espiritual, o que que vai acontecer? Também vão ser protegidos ali por aqueles espíritos um pouco mais superior que eles, sim, claro, mas, né, não tanto, né, mas que também compartilham ali de algumas afinidades, as particularidades daquela comunidade. E quando a gente fala assim, né, de também assim valores, que é, gente? Os valores, a gente pode se apegar àqueles valores morais que o próprio Evangelho de Jesus nos traz, que é a nossa evolução moral, é aprender a amar ao próximo, procurar fazer o bem, né? Começando pelos nossos familiares, começando pelos próximos e a melhoria de nós mesmos, porque quando nós nos melhoramos, gente, tudo é energia, então tudo irradia. Quando a gente se melhora, essa luz que nós somos vai irradiando para todos. E então isso também a gente atrai essas afinidades, esses espíritos, né? Como o Gerson falou, por exemplo, de um vício. Não é o obsessor que faz a gente ter um vício, não, é o nosso vício que atrai, né? Então, assim, ele é simpático com a gente. Então, por isso, a importância de cada um olhar para si. Isso aí. Eu fiquei pensando, quando o Gerson estava falando, né, da festa, por exemplo, a comunidade da Cracolândia, né, que a, há espíritos bastante inferiores ali pela questão do vício, mas Deus, ele não desampara ninguém. Então, ali também há espíritos protetores, visto que, muitas vezes, alguns deles conseguem sair de lá, né? Então, tem um amparo, tem uma proteção, além do seu anjo de guarda individual, há uma proteção coletiva ali também, que vibra no sentido de resgate deles, né? Então, Deus não desampara ninguém. Então, há um resgate, sim, embora pequeno, né? Mas há. Então, a questão das comunidades, sempre há um amparo, sempre há uma proteção, sempre há espíritos protetores ali, né? Um pouquinho mais elevado que eles. E a gente vê casos em que eles conseguem, né, se socializar novamente, largar o vício. São raros, mas existem, né? Existe sim, claro. E vamos continuar aí na 519, diz assim, Kardec pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? E a espiritualidade responde: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. É bem complemento da anterior e
vai ao encontro que você citou como exemplo, né, Suzelei? Por exemplo, da Cracolândia que você deu. É ali uma reunião de pessoas. Tem espíritos ali? Tem, que acompanham, um pouco mais superior que eles. Porque, assim, famílias, cidades, países, eles sempre vão ter aquele espírito protetor. Quem não já viu assim? Você chega numa cidadezinha muito, muito comum, né? No interior, né, Gerson? A gente chegar numa cidadezinha, esse aqui é o santo protetor da cidade tal. Então tem sim o espírito protetor desses lugares. E também lembrando que eles estão sempre trabalhando em equipe para ajudar a população. Como também o exemplo que a Suzelei trouxe desse grupo de pessoas que estão ali reunidas por um vício. Tem espíritos que acompanham, às vezes, ali para se alimentar do vício, mas tem uma outra equipe que não vai desamparar, né? Que está ali para auxiliar cada um no seu tempo. Porque também tem um livre-arbítrio, gente. A gente já viu que nem o nosso espírito protetor individual ali ele não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Para cada um no seu tempo fazer o seu retorno para o seu processo evolutivo, porque o vício ele é vibração baixa, né? Então, assim, tem muita gente, digamos assim, né? Tem muito espírito bom do lado de lá, gente. Então, assim, o plano espiritual, eles estão em constante trabalho, em equipes fraternas, né? As fraternidades. Quantas fraternidades são? As equipes socorristas, eles estão em constante trabalho, aos encarnados e aos desencarnados. E estão sempre ajudando a gente aqui. Até, por exemplo, quando a gente fala de profissões. Quantos espíritos elevados, quantos espíritos, né, superiores, eles acompanham determinadas profissões. Se a gente for ver, por exemplo, né, os advogados, eles são protegidos ali pelo anjo tal, né? São. Por quê? Porque tem aquela espiritualidade superior, e, gente, lembrando que essa espiritualidade superior, até mesmo quando a gente estuda o livro dos Espíritos e estuda o Evangelho, quem traz as instruções dos Espíritos? Os próprios Espíritos. E muitos que se revelam com o nome por vezes dá para a gente saber, né? Quem foi ele? Às vezes ele mesmo já trouxe alguma mensagem mediúnica, quem ele foi aqui na Terra. Então são pessoas, gente, são espíritos, porque lembrando, todos nós somos espíritos encarnados aqui e desencarnados em outra dimensão. Mas esses espíritos, eles foram pessoas como nós, cada um no seu processo evolutivo. Então, um exemplo muito comum, e que eu amo esse exemplo, Paulo de Tarso. Ele nem era Paulo de Tarso, ele era Saulo. Olha, para vocês verem a evolução dele, né? Então, olha só, de um ser humano que perseguia os cristãos e perseguia para matar mesmo, né? Então, você vê o ser que se transformou. Então, muitas vezes, eles do lado de lá, eles vêm para nos falar. É tipo assim, ó, acho que Kardec só não colocou essas coisas aqui no Evangelho, né? Mas assim, e muitos até falam, né? Olha, eu vivi aí. Quando a gente estuda o Evangelho minuciosamente, a gente vê. Eu vivi, eu passei por isso. Então, eles falam, olha, aqui é diferente. Então, assim, o que vale é sempre o quê? Essa nossa evolução. Então, assim, esses espíritos, eles foram pessoas comuns. E eles também se afinizam com determinadas profissões. Então, por exemplo, o grupo ali de professores, vocês acham, gente, que não tem um grupo também espiritual que acompanha? Né? Os médicos, gente, quantos relatos a gente tem ao vivo e a cores, que tem gente que tem a faculdade mediúnica da visão, e aí
mais desenvolvida e ver os espíritos, né, desencarnados auxiliando numa cirurgia, auxiliando num tratamento. Então, olha só, os espíritos que acompanham determinadas profissões. Então, é muito interessante e a gente lembrar que nunca estamos sozinhos, né? É isso. Eu vejo também nessa questão a, a hierarquia divina, né? Nada é tudo gradativo, é tudo planejado, né? Então uma, uma graduação, por exemplo. Quem é o governador planetário do Brasil? É Jesus. Em outros mundos, com certeza, tem outros governadores, né? Então, a partir daí, a gente pode até se arriscar a falar. Cada continente tem um protetor, cada país, cada continente um protetor, cada país um protetor, né? No caso do Brasil, o anjo Ismael, e aí vai se afunilando, né? Cada estado, o protetor, cada cidade, cada bairro, cada beco, até chegar em grupos como a Cracolândia. Então, há toda uma hierarquia, né? Divina, né? E eles também se revezam, né? Às vezes tem outras missões, vão, revezam, mas sempre tem essa proteção nas profissões, como você colocou, em tudo. Então, você vai afunilando, afunilando, até chegar no nosso anjo individual, né? Os nossos anjos individuais, a espiritualidade amiga, né, individual também. Então é muito, né, é muito lindo isso, né? Por exemplo, a gente poderia dizer quem é considerado o protetor do Brasil também, né? Seria Ismael e tantas outras religiões, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, esqueci, acho que é a Itália, né? Cada país com as suas denominações de Nossa Senhora, com certeza ela cuida de todos, né? É muito Por exemplo, bonito até isso. quando se fala dos animaizinhos. Qual o espírito Disso, protetor, gente? São sim, Francisco. podia ser muito lindo, né? É. Pode seguir, Suzelê. Então, 520. Os espíritos protetores das massas são de naturezas mais elevadas do que as dos que se ligam aos indivíduos? Resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Então, aquilo que a gente, continuando, né, da questão anterior. Então, os espíritos protetores, muitas vezes, são até inferiores aos espíritos individuais. Então, por exemplo, Buda, Francisco de Assis, Chico Xavier, né? Com certeza tiveram seus anjos de guarda muito mais elevados do que em muitas comunidades, em muitos estados, arrisco dizer até, de alguns países, né? Por quê? Porque eles vieram à Terra com missões específicas de ajudar as próprias comunidades, de ajudar o próprio povo. Então, eles necessitavam de espíritos muito superiores, alguns deles até espíritos puros, né? Quem foi o anjo de guarda de Jesus? É Deus, ele mesmo citava. Deus foi espírito de guarda de Jesus. Nenhuma comunidade, nenhum país, nenhum continente teve um espírito, né? Tem como anjo de guarda Deus, né? Então, aqui nessa questão, vai depender sempre da comunidade. Então, comunidade mais elevadas, mais adiantadas, com mais progressos espirituais,
pedem anjos de guarda muito mais elevados, comunidades mais imperfeitas vão pedir espíritos, anjos de guarda menos evoluído. Então, aí, em tudo, né, a gente vê a mão de Deus, né, a lei do amor, que na verdade, todos, né, que recebemos, temos também que doar. Então, na verdade, podemos até ser anjo de guarda encarnado de alguém, como a gente já viu nas questões anteriores. Então, daquilo que recebemos, podemos doar também aquelas pessoas menos esclarecidas. Então, é sempre essa hierarquia, é sempre essa troca, né? Muitas vezes uma pessoa consegue vibrar, melhorar toda uma comunidade, todas essas ONGs, as verdadeiras, né? Tem sempre a direção de uma pessoa encarnada como se fosse um anjo de guarda ali. Então, tanto encarnado como desencarnado. Foi isso que eu entendi dessa questão. Então, É isso aí também, eu também entendi assim, Suzeli. Porque eu acho que uma regra básica, gente, para ser um espírito protetor, ele tem que ser um pouco mais elevado do que aquele grupo que ele acompanha, a pessoa que acompanha. Isso é fato. Como você falou, Suzeli, se é um grupo de uma menos evoluído, digamos assim, né? Um pouco mais assim com a moral, com a sua evolução mais baixa, esse guia espiritual, ele vai ser um pouquinho mais elevado que eles, mas para aquela determinada grupo que vai acompanhar, né? Qualquer grupo, eu entendo que sempre vai ser o espírito superior àquele grupo. E assim vai, porque a gente já viu o quê, gente? Que o espírito protetor, o anjo da guarda, ele também está no seu processo evolutivo. E pegar aquele grupo ali para acompanhar é um trabalho para que ele também se evolua, assim como nós temos os nossos trabalhos. Gente, todo mundo está na família certa, no lugar certo, né? Às vezes a pessoa fala assim, estou na profissão errada. Será? Às vezes alguma coisa, você pode até fazer uma transição de carreira. Ok, beleza. Mas às vezes, quando você passou por aquela, por algum motivo você passou. Por uma lealdade familiar, por algo inconsciente, que aí depois as terapias que ajudam, mas você sempre está no lugar certo, né? Seu processo. lembrando também que, às vezes, espíritos perfeitos já, né, na luz já, espíritos que já são puros, eles, por amor a nós, né, como Bezerra de Menezes, né, ele vem como proteção, né, a esse mundo para ajudar. Então, é colocado, por exemplo, o Bezerra de Menezes, ele poderia estar em outros patamares, né, em outros trabalhos, mas ele escolheu cuidar do povo, né, do povo brasileiro, principalmente. É um espírito elevadíssimo, puro, né, que também Jesus aqui, como nosso governador, espírito mais elevado, né, que já pisou aqui no nosso país, no nosso mundo, né? Então existem também esses espíritos perfeitos já que por amor, né, se doam. Nossa, né? É muito gratificante isso, né? Pois é, gente. E olha só que gratificante, né? Porque já chegamos aqui ao final de mais um estudo de hoje e vamos agradecer, só agradecer ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que ficaram conosco nos entendimentos e nas reflexões de hoje. Que fiquemos todos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. Com fé em Deus, até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.